Aleluia. Amém. Amém, irmãos? Você já engatou a primeira marcha do seu ano? Tem que engatar já a primeira marcha, porque você ficar esperando, né? Igual o Brasil volta depois do carnaval e olhe lá, né? Aqueles que sobrevivem, né? Ao carnaval. Misericórdia. Mas hoje eu quero iniciar esse culto, né? O nosso culto posso dizer assim, igual a Ju falou aqui, né? A nossa primícia dos nossos sábados. Então, primeiro sábado, a nossa primeira ceia, nós vamos cear hoje também. Vamos cear amanhã de novo como família, né? Mas hoje como jovens. E eu quero te dar aqui 5 conselhos sábios para o seu 2025. Amém? Então presta atenção, né? A Bíblia fala que aquele que ouve conselhos, ele é o quê? Ele é sábio. Então eu quero justamente te dar 5 conselhos aqui para que você possa guardar durante o seu ano inteiro. Então anote para que o seu ano seja um ano bem sucedido e você viva todas as palavras que a gente tem liberado, né? Porque a gente está diante de um ano de muitas conquistas. Diga amém. Então você vai conquistar na sua casa, sua família, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida, né? E então o ano vai ser poderoso. Eu percebo isso, eu sinto isso, tenho essa expectativa, né? De que o nosso ano seja um ano maravilhoso, poderoso. Então, igual falaram aqui, né? Acho que foi o Lucas. Acabou de falar, nós estamos no ano da restituição, o ano das coisas novas. Você sabe que esse ano é diferente, né? Nós temos 2 palavras. Você viu lá o vídeo do pastor Luiz, ele fala isso. Então, nós recebemos 2 palavras, na verdade. Primeiro é que Deus iria fazer coisas novas em nós, como igreja, na sua vida. Ou seja, você vai experimentar de coisas que você ainda não experimentou. Então, coisas novas. Mas além de coisas novas, Deus vai restituir coisas que você perdeu. Por isso que é o ano da restituição. Aquilo que você foi roubado, etc. Ontem eu estava falando isso com os homens, mas vou estender para cá. Quando fala de restituição, eu gosto sempre de pensar assim, por blocos ou anos, né? Então, eu lembro de um ano da minha vida, 2016, 2 anos na verdade, 2016, 2017, e foi um dos piores anos assim na minha vida, né? Que foi quando eu era seminarista, né? Então, foi uns anos assim, luta, né? Difícil. Eu falo, não é nem financeiro, mas emocionalmente, dentro de mim, muita coisa mexendo. Então foram meus piores anos, que eu olho assim, eu falo, se Deus for restituir só esses 2 anos aqui, já muita coisa vai acontecer na minha vida. Então faça isso na sua vida, olhe anos que você fala, esse ano aqui na minha vida eu fui roubado nisso, e pede para o Senhor, fala, Senhor, restaura, com base nesse ano aqui. Então, é isso que vai acontecer conosco, né? Então, muita coisa boa, fala para o seu irmão, muita coisa boa, irmão. Então, graças a Deus, irmãos, nós estamos debaixo dessa unção e é isso que nós vamos viver. O ano de coisas novas e o ano da restituição. Esse ano, por exemplo, muitos jovens vão casar, outros vão noivar, outros vão entrar na corte, diga aleluia. Alguns vão prosperar, outros vão ter filhos, diga amém. Então você vai ser promovido. Então muita coisa, né? Até o final do ano nós vamos contar tudo aquilo que o Senhor, Ele fez. E com base nisso, então eu quero te dar esses 5 conselhos aqui. E graças a Deus, irmãos, hoje nós estamos numa época muito tranquila, né? Ontem eu estava com os homens aqui e eu pedi, né, para os homens, tragam a sua Bíblia de papel. O homem tem que andar armado. Mas não é armado com arma na cintura, não. A arma é a espada, é a palavra de Deus. Então pedi para os irmãos trazer, né? Aí veio a Biblinha desse tamanho, veio a gigante, veio a do testemunho, aleluia. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje, graças a Deus, nós temos a palavra de Deus, irmãos. E a palavra de Deus é que é norte para nós. Então se a gente for recorrer, né? Tem muita gente que recorre a livro, a coaching, a estudos, e tudo isso é bênção. Mas nós recorremos à Bíblia, a palavra de Deus. E a gente pode ver na Bíblia muitos homens que vieram antes de nós, e foram homens, o quê? Exitosos, homens que marcaram história, marcaram época, que estão escritos na Bíblia, justamente para quê? Para a nossa edificação. Então nós temos essa graça, né, de hoje poder ter os escritos, a Bíblia inteira à nossa disposição, para ver o que esses homens de Deus passaram, que nós vamos passar, mas a gente pode olhar para eles, por quê? Porque eles venceram, então nós podemos olhar e ter esperança também. Hebreus 11, 33, olha o que diz em Hebreus 11, 33 e 34. Os quais por meio da fé, está falando desses homens, né? Homens de Deus que estavam na Bíblia. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosas em guerra,
puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Então presta atenção, essa passagem da Bíblia está falando desses homens, né, os famosos heróis da fé. Foram esses homens que viveram antes de nós. Olha todos os feitos que eles fizeram, né? Olha tudo que eles viveram. Aí, às vezes a gente olha e acha que está muito distante, né? Você olha e você acha que você está muito distante de Moisés. Você olha e você acha que você está muito distante de Davi. E de fato, na questão de anos, nós estamos mesmo, né? Décadas, anos atrás eles existiram. Mas eu quero te falar que em questão de poder, de mover de Deus, naquilo que Deus pode fluir na nossa vida, nós não estamos distantes desses homens de Deus. Por quê? Porque o mesmo Deus deles é o mesmo Deus nosso, né? É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus de gerações. Então o Deus que fez no passado, Ele vai fazer no futuro, vai fazer em nós. E presta atenção, a Bíblia diz que no Velho Testamento, que foram todos esses homens aqui que Hebreus está falando, teve uma glória, mas ainda não era a glória, a maior glória. Por quê? Quem que tem a maior glória? Somos nós que estamos vivendo no tempo da graça, no tempo do Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo dentro de você. Então presta atenção, nós recorremos sim à Bíblia para ver tudo aquilo que Deus fez através desses homens de Deus, mas só como exemplo. Por quê? Porque nós vamos viver obras maiores, coisas maiores. Então, hoje eu quero te dar, né, esses 5 conselhos. Por quê? Porque esses 5 conselhos são fonte de poder na sua vida para você conquistar qualquer coisa. Quantos tem coisas aqui que querem conquistar na sua vida? Esses 5 conselhos vão te ajudar a conquistar essas coisas. Então é uma junção, né? O pastor Vitor ministrou no nosso culto da família 10 princípios, né, para estabelecer seus alvos. Então no domingo ele falou 5, no outro 5, e no sábado passado eu também falei a mesma coisa, né, a mesma palavra, só que com ênfase diferente. Então preste atenção naquilo que Deus está fazendo e Ele está falando nesses dias, né? Porque com base nisso é que você caminha a sua vida, naquilo que Deus está falando. Então, para você que está anotando aí, anota aí agora, ó, os 5 conselhos sábios. Eu vou começar aqui os nossos 5 conselhos. 5 conselhos sábios. Fala para o seu irmão do lado aí, pega o código, irmão. Primeiro conselho que eu tenho para te dar nessa tarde é: não fuja da pressão. Primeiro conselho é não fugir da pressão. Por quê? Porque a tendência de todos nós, irmãos, é quando algo nos pressiona, fazer o quê? Espairecer. É o famoso, né? Vou dar uma espairecida. Vou ir para a prainha para dar uma espairecida. Não tem problema você fazer isso e espairecer, aleluia. Mas quando você foge das pressões na sua vida, você não está sendo alguém sábio. E eu quero te falar, hoje talvez não tem pressão. Por quê? Nós estamos em janeiro, dia 4 de janeiro. Não tem pressão nenhuma. Às vezes a única pressão sua é para onde você vai viajar, onde você vai descansar, onde que você vai. Não tem pressão, né? Pelo menos não era para ter, né? Se está tendo, aleluia, você já é privilegiado, porque se tem pressão vai ter poder na sua vida. Mas presta atenção, toda pressão que vem sobre nós é inevitável. Nós já ministramos isso aqui, né? Num sábado. Pressão produz o quê? Poder. Então você já sabe disso, né? Já é uma pregação que nós falamos isso. Então só estou te relembrando. Por quê? Porque no seu ano de 2025 talvez ainda não tenha. Ou talvez já começou a pressão na sua vida. Mas eu quero te falar, o primeiro conselho que eu tenho para te dar essa tarde é justamente esse: não fuja dessas pressões. Aí eu vou te dar o porquê aqui. Mas antes de te dar o porquê, presta atenção. Já pensou se Moisés tivesse fugido da pressão? E Moisés teve muita pressão na vida dele. Faraó, teve o Mar Vermelho, teve as pragas, muita coisa. Imagine se Moisés fugisse da pressão. O que ia acontecer? A história dele não seria contada. Davi também. Davi teve muita pressão na vida dele. Imagine se Davi tivesse fugido. Qual a maior pressão da vida de Davi? Golias. Então, era um negócio assim, eu fico imaginando, você enfrentar um gigante na sua frente. Mas ele não fugiu daquela pressão, né? Ele não fugiu da responsabilidade. Outro, Josué. Josué, os irmãos sabem, a história de Jericó. Então a pressão, né? A cidade precisava ser conquistada, só que a cidade murada, não tinha como invadir aquele negócio. Aí Deus deu uma palavra para ele. Então imagine se Josué também tivesse fugido da pressão. A gente não ia conhecer a história de Josué. Então, irmãos, primeiro conselho, fala para o seu irmão: não fuja das pressões. Então, presta atenção. Então, ao invés de fugir da pressão, entenda que quando a pressão vier em qualquer área da sua vida, não é para te destruir. Então toda pressão, as áreas que estão te pressionando,
não é para te destruir, para acabar com você, pelo contrário, é para que você seja aprovado, para que isso gere poder na sua vida. Quando a gente fala de pressão, eu gosto sempre de falar a respeito da represa, né? O que é uma hidrelétrica? O que é a hidrelétrica? Trabalha com água. Então aquela pressão que a água vai gerando lá, é muita pressão, aí gera o quê? Energia elétrica. Então quanto mais pressão na sua vida, mais poder, mais graça, mais mover de Deus você vai ver. Mas se você pega e você abre a válvula da pressão, o que vai acontecer? Não vai ter poder nenhum na sua vida. Então, quanto mais pressão, mais poder. Fala para o seu irmão, você vai ser pressionado esse ano. Não fuja das pressões. Por quê? Porque a pressão, ela mostra quem realmente eu sou. Você é aquele que se revela no meio da crise. No meio da crise você descobre quem que você é de verdade. Se no meio da crise você foge, você se amedronta, você fica com medo, esse aí é você de verdade. Por quê? Porque só está revelando quem você é. Então a pressão é justamente para isso, ela mostra quem nós realmente somos. Então a pressão mostra também a nossa realidade. Então às vezes você acha que está tudo bem, né? Eu gosto muito disso na célula, né? Célula grande, bonita, aleluia. Aí de repente, toda a célula passa por essa fase, murcha a célula, né? Aí que a gente vai ver se quem é o líder de verdade. Por quê? Porque está passando por pressão. Às vezes é só ele o anfitrião, às vezes é ele e ele mesmo, porque ele é o anfitrião. Às vezes é ele e 3 na célula. Isso é normal, irmãos. Deus está esperando uma resposta sua. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa pressão? E por fim, a pressão ela produz poder na nossa vida. Igual eu falei, né? Quanto mais pressão, quanto mais você for pressionado. Mas lembra, não é pressão por pressão, é pressão você respondendo a Deus. Quando você responde a Deus, o que isso gera? Poder na sua vida, mover de Deus. Então você precisa ser pressionado em todas as áreas. Então não se assuste se no seu ano, seu trabalho te pressionar, seu relacionamento te pressionar, né? Sua família te pressionar. O que mais? Suas emoções, tudo. Por quê? Porque isso é natural da nossa vida. Então fala assim comigo, primeiro conselho sábio, não fugir da pressão. Aleluia. Segundo, qual é o segundo conselho que eu tenho para dar para você essa tarde? É para você buscar sempre a motivação. Busquem sempre a motivação. Como assim, Daniel? Sempre busque estar motivado. Porque se você não estiver motivado, você não vai conquistar muita coisa. Uma pessoa sem motivação, uma pessoa triste, cabisbaixa, não conquista nada. É igual eu estava falando para os homens aqui ontem, né? Às vezes a gente olha assim, né, para um homem, negócio, né? Nós estávamos falando de liderança, né? Da liderança, do homem, do papel. Então às vezes você olha assim, você fala, nossa, como é que eu vou seguir essa pessoa? E não é só homem não, é homem e mulher, dos dois lados, né? Você olha assim, não tem vigor, não tem nada, né? Mas por quê? Porque está faltando motivação. Então, o segundo conselho para você nesse ano de 2025, sempre busque estar motivado. É até um princípio que o pastor ministrou. Aprenda eu vou parafrasear aqui, né? Aprenda o poder de se auto-encorajar. Ou seja, você não precisa de ninguém ficar te motivando, te encorajando. Você mesmo tem que descobrir essa fonte dentro de você para você sempre estar motivado. Por quê? Porque na vida espiritual, motivação é fonte também de poder. Você sabia que nada pode segurar um crente ou uma igreja motivada? Motivação é poder, irmãos. Então, se a gente está junto aqui, né, num propósito, num alvo, né, numa clareza para o nosso ano, nada pode nos parar. A gente pode ver isso da história, voltando em Gênesis, lá na história de Babel, Torre de Babel, os irmãos conhecem. Então os homens se juntaram em unidade, estavam motivados para quê? Para algo maligno. Eles queriam chegar até Deus, alcançar Deus, mas aí Deus mesmo desce do céu, ele olha aquilo e ele fala, ixi, os homens estão motivados, estão em unidade. E aí tem uma frase importante que Deus fala, quando eles estão assim, nada do que eles intentarem fazer vai ser impedido. Então aí Deus veio, desceu e distribuiu as línguas, né? Aí foi que você conhece a história da Torre de Babel. Mas tudo isso por conta do quê? De motivação. Por quê? Porque motivação é fonte de poder. Fala para o seu irmão, motivação é fonte de poder. E o contrário também é verdadeiro, desmotivação é fonte de fraqueza. Fala a verdade. Não, deixa pra lá, não é falar a verdade não. Não, vamos falar. Dia 31, culto da virada, churrascão na madrugada, eita glória. Aí acorda, come mais, né, no almoço, aleluia. Teve os discipuladores, uma benção, né? Eu mandando mensagem lá no grupo, os caras sumiu, desapareceu. Celular no modo avião e ó, tchau. Falei, meu Deus do céu, os caras tá aproveitando mesmo.
Aí depois aparece à noite, desculpa, estava sem celular, né? Aleluia. Mas é isso aí, tem que aproveitar. Mas por que eu estava falando isso? Então, virada, churrasquinho, acorda no outro dia, dia 1 é aquele dia, né? Ninguém trabalha. Mas como que é no dia 2, que você tem que voltar já a trabalhar? Você já acorda naquele, né? Nossa, amanhã tem que voltar a trabalhar. Mas a gente já tinha avisado isso lá atrás, lembra? Que quando você fica muito tempo parado para voltar é uma luta. Por quê? Porque a desmotivação, ela é fonte de fraqueza. Aí você vai desmotivar, você faz as coisas erradas, não faz com gosto, não faz direito, etc. E a motivação é o contrário. Quando você está motivado, você faz as coisas com muito mais gosto, com muito mais alegria, com muito mais prazer, com muito mais excelência. Então, você precisa aprender isso, né? Esse princípio. Por quê? Porque você precisa aprender também a guardar o seu coração para manter a disposição e a motivação. Porque tudo procede da onde? Do coração. A gente tem falado isso aqui também, né? Lembra, a imagem que você tem no coração é o que você vai viver fora, é o que você vai viver no seu ano. Então, se o seu coração não está motivado, essas imagens não estão motivadas, não vai dar certo. Então, no começo de ano também, costuma ser aquele negócio, né? Nós estamos motivados, nós estamos alegres, porque nós estamos falando de alvo, estamos falando de premissa. Aí você está aí com a faca no dente, né? Não, eu vou conquistar, aleluia, eu vou ganhar 10 mil, vou fazer 5 faculdades e vou multiplicar 3 células. Aleluia. Aí isso aí costuma durar até março, nem março chega, né? Nós começa a falar de Holy Fest, já desanima. Aí a motivação já vai embora, né? Aí volta as reuniões, volta as mobilizações. Volta os discipulados, aí começa, né? Mas no começo do ano é sempre aquilo, né? Mas fala pro seu irmão assim, fala pro homem do seu lado, eu quero ver o no final do ano. Porque não chega no final do ano, é o au. Já está latindo, né? Misericórdia. Porque costuma ser assim, irmãos, nós começamos muito bem, aí vai diminuindo a frequência, aí você chega no ano arrastando, né? Aquele negócio, né? Mas não vai ser assim, em nome de Jesus. Por quê? Porque você vai aprender esse princípio, você vai sempre buscar motivação, você vai perceber agora, nossa, estou ficando desmotivado. Isso é um gatilho, né? Que o Espírito ele te ensina. Você começa a perceber, nossa, estou começando a ficar desanimado, preciso fazer alguma coisa. Aí você vai e se reanima. Nossa, estou começando a perder a motivação com isso aqui. Aí você vai e se motiva de novo. Esse é um princípio que você pode viver. Olha o que diz em Neemias 4:6. Neemias foi usado por Deus para reedificar os muros, né? Da cidade de Jerusalém, lá de Israel. E ele construiu em 40 dias. Mas por quê? Porque tinha um povo motivado. Olha o que diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então, o povo tinha o quê? Ânimo. E ânimo é a mesma coisa que motivação. Então você está animado, você está motivado. Mas por que isso aqui aconteceu? Por que essa obra pôde ser feita? Porque eles estavam motivados. Então, pessoas motivadas são determinadas e querem ver o trabalho finalizado. Quanto maior a motivação, maior a disposição. Fala isso aí para o seu irmão. Quanto maior a motivação, maior a disposição. Então, às vezes é isso, né? Aqui está o segredo, líderes e discipuladores. Às vezes você está lá tentando mobilizar a célula e nada acontece. Aí você não sabe o porquê, aí você fica olhando, né? Nossa, é porque eu sou um líder ruim, é porque eu não sei liderar, é porque eu não sei, aí fica se olhando, né? Mas na verdade não, às vezes, e na maioria das vezes é porque você vai lá na célula da pessoa, você percebe, né? Está todo mundo desmotivado, todo mundo triste, desanimado, aquele negócio. Aí vai ter alguma mobilização? Nenhuma. Então qual que é a primeira coisa que precisa resolver? O problema da motivação, não da mobilização. Então, esse princípio aqui você pode aplicar em tudo na sua vida. Então eu já falei o primeiro, o segundo, terceiro conselho para você no seu ano de 2025 que eu quero te passar. Terceiro conselho é: tenha foco. Fala para o seu irmão, foco, irmão. Quando você não tem foco, vou usar a analogia de uma foto. A foto pode estar iluminada, pode estar boa, pode ter a melhor iluminação, tudo, a melhor lente. Mas se uma fotografia não tiver foco, o que acontece? Perdeu todo o trabalho, perdeu tudo, não serve de nada. Então a sua vida, a sua força, sem um foco também é a mesma coisa. Não serve de nada. E você é jovem, você tem energia, mas você precisa
focalizar a sua energia no lugar certo, né? Então, esse é um princípio que até para quem não é cristão eles têm, né? Se você for aí fora no mundo, ouvir as pessoas, os coaches, etc., né, as mentorias, os cursos, o que eles vão falar para você? Você tem que focar, né? Por exemplo, posso pegar a nossa área digital aí, né? Então, muitas pessoas falam que, em vez de você ser generalista, o que é generalista? Que faz de tudo um pouco, é melhor você ser especialista. O que é especialista? É alguém que é focado em uma só coisa. Por exemplo, o Lucas é focado na gestão de tráfego para medicina, saúde. Então ele está focado. Então, se vir um de mecânica, você vai atender? Não. Por quê? Porque o nicho do Lucas, depende, né? Mas só no meu exemplo aqui. Se pagar bem, né, Lucas? Pagar bem, nós vai, aleluia. Mas isso é ser especialista. Então, o Lucas é especialista no nicho de medicina. Aleluia. Então, ele está focado. Então, se vir outros clientes, ele pode até atender, mas o foco principal dele qual que é? É aquele. Então, ele vai crescer em autoridade no quê? Em medicina. Então, quando alguém precisar de um especialista, vai procurar quem? Alguém que faz de tudo? Não, vai procurar o Lucas. Por quê? Porque ele decidiu focar. Então, isso até o mundo sabe, né? Mas a maioria desses princípios, eles aprenderam aonde? Te falo, na Bíblia. Então, a Bíblia já diz isso há muito tempo, né? Por quê, irmãos? Quando nós focalizamos nossa atenção e direcionamos a nossa fé para determinado ponto, aí a gente vê o poder de Deus se manifestando. Então, se um líder, no começo do ano, ele fala, não, esse ano minha célula vai se multiplicar, eu vou focar na minha célula, vai se multiplicar em 2. Eu vou visitar os irmãos, eu vou discipular os irmãos, vou ver a necessidade, vou ir na casa deles, vou ir fazer visita, vou fazer evangelismo, vou levar pessoas para o encontro. Irmão, se uma pessoa é focada desse jeito, é impossível a coisa não dar certo. Isso em qualquer área da sua vida. Ah, Daniel, sou ruim na escola. Experimenta, você adolescente, tirar um tempo para você focar, para aprender. Se você não vai, de fato, tirar aquela matéria que você tem mais dificuldade de letra, né? Ah, Daniel, tenho dificuldade com algo do meu trabalho. Tira um tempo assim, foca, estuda, olha, observa. Você vai ver que vai ficar muito mais claro, né? Por quê? Porque o foco ele tem esse poder. Olha o que diz Hebreus 12:2. Os irmãos conhecem, Hebreus 12:2. Diz assim, olhando firmemente, ou seja, olhando focado. Não vou tirar a atenção. Então, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então presta atenção, aqui ele está falando do foco. Você está olhando firmemente para quem? Para o seu Salvador, para o Senhor, para o autor e consumador da fé. Então, eu quero repetir uma frase aqui, o pastor Vitor falou ela, né? Que é o quê? A única razão para o fracasso é desviar a atenção. Então, se você desvia a atenção de algo, você vai fracassar. Se você põe a sua atenção, foca e faz, você vai ver sucesso na sua vida, né? Pois tudo que controla a sua atenção domina sobre a sua vida. Não sei se você sabe, né? Mas existem algumas não, existe uma serra, né? Serra, né? Os irmãos conhecem serrote, né? Serrote é aquele, né? Aí tem a serra menorzinha, né? Aí tem as serras elétricas hoje em dia já, né? Mas existe uma serra de água, que ela serve para cortar granito e mármore. Mas ela é feita de água, mas água numa pressão tão grande, tão concentrada, que ela consegue cortar essas pedras, né? Mas por quê, irmãos? Porque é o poder do foco. Água, o que é a água, né? A água machuca alguém? Corta alguma coisa? Não. Mas quando ela está focada e concentrada, ela tem poder de cortar um mármore ou um granito. Luz concentrada também, né? Os irmãos já viram laser, né? Esses dias parece que até aqui na igreja meteram um laser aqui, né? Eu vi, né? Deve ter sido algum juvenil, espero que não tenha sido jovem. Mas eu vi, eu olhei assim, eu não acreditei que era, né? Mas aí eu ouvi os irmãos comentando, aí eu falei, mais gente viu então, né? Então, o que é luz concentrada? O que é um laser, né? Um raio laser? É uma luz ali, normal, mas concentrada num nível tão grande, focada, que ela se transforma em um laser. Luz solar. Quantos aqui já pegaram a lupa, uma lupinha assim, ó, colocou no sol e queimou as formiguinhas? Quantos? Já matou umas formigas queimadas? Miseráveis. Tô brincando. Mas experimenta fazer isso. Não precisa ser só lupa não, às vezes um vidro, né?
Você coloca ele contra a luz assim, ó, a luz vai passar por ele, a luz solar vai passar por ele, vai focalizar ali, tem o poder de queimar qualquer coisa. Aí você coloca uma folha na frente, qualquer coisa. Não vai pôr a mão, o braço, que você vai, né? Por quê? Porque a luz focada, luz solar serve para quê? Te bronzear, te queimar, você ficar muito tempo, né? Te dar uma insolação, né? Aleluia. Te esquentar, aquele negócio. Mas quando ela está muito focada, ela tem um poder também muito grande. Então presta atenção, irmãos. Quando você é alguém focado no que faz, isso vai gerar poder na sua vida. Então, o terceiro conselho que eu tenho para você é isso: tenha foco naquilo que você escreveu, naquilo que você determinou para o seu ano. Fala, não, é isso aqui que Deus tem para mim, né? Mas lembra, é ter foco na coisa certa, naquilo que Deus falou para você. Porque ter foco na coisa errada é o quê? É fracasso também. Não adianta ter foco na coisa errada. Você vai chegar no final da sua vida, é a história do bolo de chocolate. Os irmãos lembram, né? Você vai passar a sua vida inteira fazendo um bolo que não tem nada a ver com aquilo que Deus gosta. Quarto conselho nessa tarde aqui para você. Então vamos relembrar. O primeiro, não fuja da pressão. Fala para o seu irmão, não foge da pressão, irmão. Segundo, busque sempre a motivação. Fala para ele, fala, se motive, irmão. Terceiro, tenha foco. Fala para ele, tenha foco. Quarto conselho. Esse aqui você tem que anotar muito, por quê? Porque esse aqui é o maior problema dos jovens. Que é o quê? Aprenda a ser constante. Quarto conselho, aprenda a ser constante. Aprenda a constância. Acabei de falar do foco, né? Mas o foco sem constância, igual eu falei para vocês, o foco sem constância não vai resolver por si só. Você pode ser alguém muito focado, mas se você não é constante, não vai ter poder na sua vida. Por quê? Porque às vezes você é focado numa coisa, mas aí você já desvia a atenção para outra e foca em outra. Não é assim que funciona. Você tem que focar numa coisa e até o final, até que aconteça. Fala para o seu irmão, é até que. Até que aconteça. Vai até o final. Ah, Daniel, fui até o final e não deu certo. Não importa, pelo menos você foi constante, foi até o final e viu que não dá certo. Aleluia. Melhor do que ficar começando várias coisas na sua vida e não terminando nada, né? Com a licença, né, da língua portuguesa, é o que eu falei uns sábados atrás, né? Nós somos muito bons em iniciativas, mas muito ruins em acabativas. Então, a gente começa muita coisa, mas não termina. Então, isso é muito ruim, né? Então, a gente precisa aprender a ser constante. E jovem, por natureza, né, não é constante, é inconstante. Mas isso é uma mentira do diabo, né? Que o diabo vem contando e a gente acredita, né? Às vezes é isso. Você vê um jovem, né? A gente de qualquer forma, aí os irmãos já jogam na conta da inconstância. Fala, ah, jovem é assim mesmo, é inconstante. Eu me levanto e falo, não, jovem não é assim não. Eu conheço um monte de jovens lá, mais de 150 jovens que não são inconstantes. Que são vocês, aleluia. Nós somos firmes no Senhor. A inconstância pode querer chegar à nossa porta, mas nós estamos posicionados em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o Senhor está falando de frutificar aqui. E o que ele está falando? Se você não permanecer em mim, se você não for constante em mim, você não vai ter fruto. Há um poder nisso, irmãos. Ô Freitas, vai lá tirar o som do Windows. Aleluia. Então fala para o seu irmão, constância. Fala para ele, o que você começou, você vai terminar. Fala para ele, vai. Por quê? Porque nós estamos aqui para te ajudar. Aleluia. Então seja alguém constante, irmãos. Toda inconstância na sua vida arranca, né? Eu era muito assim, eu nasci assim, porque eu não aprendi. Tudo que eu aprendi foi aqui na igreja, né? Não teve outro meio para mim aprender essas coisas. Foi na igreja. E a minha adolescência, juventude foi muito inconstante, né? Então às vezes eu queria algo e depois não queria mais. Aí eu decidia por uma coisa e depois desdecidia, né? As licenças do português aí. Então, seja alguém constante.
você vai começar algo na sua vida, calcula bem, vê bem, fala, não, será que eu consigo chegar até o final? Será que vai dar certo? Para quê? Para você não começar as coisas e ficar parando no meio. Isso aí é muito ruim para você, né? Então, quarto conselho é esse: aprenda a ser constante. Quinto conselho e último, fala ufa. Não, fala ah. Vou acrescentar o sexto conselho: não ser, deixa pra lá. Para de mentir, de dar migué. Pega uma cadeira aí para mim, Gabriel. Quinto conselho: conte com as pessoas ao seu. Pode pôr aqui embaixo. Conte com as pessoas ao seu. Põe mais para frente, por favor. Conte com as pessoas ao seu lado. Aprenda a contar com as pessoas ao seu lado. Esse é o quinto conselho. Deixa eu ver aqui. Nem combinamos, hein? Senta nessa cadeira aí, Wesley. É o teatro, né? Cadê Yasmin? Senta aí, né? Então fala para o seu irmão do lado: aprenda a contar com as pessoas. Vini, eu vou te fazer um pedido agora. Quero que você levante essa cadeira aí com o Wesley. Vai lá, tenta aí. Tenta aí. Tenta, só tenta. Ó, quase derruba o Wesley, né? Levantar para cima. Consegue? Dá? Sozinho você consegue? Não, né? Vem cá, Gabriel. Vem cá, Vini Nunes. Marco Júnior. Gabriel Cândido. Lucão. Cadê? Só... Vem Breno. Calma aí, pera. Vai lá, Vini. Você também. Agora, se eu pedir para todos, irmãos, ergam o Wesley aí. Eita glória! Tira a foto não, que se o pastor pegar... Tô brincando. Aleluia. Aí, ó, os irmãos acabaram de ilustrar aqui o meu ponto. Então, presta atenção. Tinha um desafio aqui que eu propus pro Vini. Vini, levanta o Wesley. O Wesley tem certo peso, a cadeira tem um peso. Então, ele sozinho conseguiu? Deu uma erguidinha ali, quase derruba o Wesley, né? Mas quando ele... chamou os irmãos, chamou ajuda, Gabriel, tal, os irmãos aí aqui, você viu, né? O negócio ergueu, levantou ele lá em cima, aleluia. Quase no teto lá, né? Então, irmãos, esse é um bom quebra-gelo para a cela, né? Só toma cuidado lá para não, né? Quebrar o lustre, a cadeira, a cabeça no ventilador, o forro, né? De gesso, cuidado. Mas presta atenção, você viu que poderoso? Se unir aqui foi fácil, irmãos. Levantou ali o Wesley, aleluia. Mas por quê? Porque nós precisamos aprender isso. Precisamos aprender a contar com a ajuda das pessoas ao nosso lado. Que às vezes você está aí sofrendo, mas a pessoa do lado tem a solução para você. Tem uma ajuda para você. Tem uma força que você não tem. Tem algo que vai juntar com a sua força e vai fazer o quê? Vai gerar poder na sua vida. Então precisamos aprender a trabalhar em equipe. Então a gente vai ver que o mover de Deus na história é de líderes, homens chamados por Deus, que responderam a Deus e conduziram o povo. Então você vai ver isso. Abraão foi chamado por Deus, Deus deu um povo para ele, uma multidão, e aí eles seguiram. Josué, depois foi o predecessor de Moisés. Moisés morreu, Deus levantou Josué. Josué também, ele levou o povo a viver algo. Cada homem de Deus liderou um povo e guiou um povo a algum lugar. Mas presta atenção, eles não fizeram isso sozinhos. Nenhum homem de Deus na Bíblia você vai ver que ele teve um ministério sozinho. Ele teve uma vida sozinho, ele teve uma história sozinho. Não tem. Sabe qual é o primeiro desafio de um líder que acaba de multiplicar uma célula, de assumir uma célula? Gerar equipe. Se ele não gera equipe, ele não tem nada. Então o primeiro desafio de um líder é esse: gerar a equipe da célula dele. E às vezes alguns irmãos, não tem equipe, não tenho célula, não tem... Mas por quê? Porque não enxergou. Você tem que gerar a sua equipe. Então presta atenção, nós aqui somos uma equipe maior, mas você precisa aprender a contar com as pessoas ao seu lado, porque essa é a sua equipe menor, que vai te ajudar
conquistar os seus alvos de 2025, conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Olha o que diz em Levítico 26:8. Olha isso aqui, poderoso. Talvez você nunca viu isso aqui na Bíblia, mas olha o que diz: 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Olha que poderoso, 5 vão perseguir 100, e 100 vão perseguir 10.000. Aí você fala: Daniel, como que é isso? Essa conta aí não bate. Claro que não bate, por quê? Porque não é natural, é espiritual, sobrenatural. Então por isso que, você sabe, né, que a igreja videira, nós abrimos igrejas. Mas a gente não costuma abrir igreja grande. Por exemplo, sai 300 aqui e vai abrir uma igreja. Não, costuma ser uma célula que é enviada para um lugar que não tem ninguém. Só tem essa célula, e essa célula depois cresce, multiplica, se torna 100. Aí dos 100, 200. Então é assim, por quê? Porque nós cremos nessa palavra. Então, se hoje a sua célula tem 5, sua célula já tem potencial para alcançar 100 pessoas. Olha que bem. Então, se nós somos 100, nós já temos potencial para alcançar o quê? 10.000 pessoas. E aí a escala vai aumentando. Olha o que diz Deuteronômio 32:30. Como poderia um só perseguir 1.000 e 2 fazerem fugir 10.000 se a sua rocha lhes não vendera e o Senhor lhes não entregara? Então aqui está falando, irmãos, é tudo feito por quem? Quem é que faz? É Deus. Se Deus não entregar os inimigos na sua mão, não adianta, você vai perseguir, correr atrás e nada vai acontecer. Mas aqui o Senhor está falando, você vai perseguir com 5, 100 e com 100, 10.000. Então, você precisa aprender a contar com a sua equipe, com as pessoas ao seu lado, porque isso é poderoso. Existe um grande poder em se aliar, se associar, em estar junto, andar em unidade com as pessoas. Então aprenda esse princípio, né? Não ande sozinho, não caminhe sozinho, não caminhe por você mesmo, né? Não, eu vou dar conta. Não, nós estamos aqui, nós somos em célula, somos em redes justamente por isso, para nós aprendermos a contar um com os outros. Para finalizar, pode ficar em pé já no seu lugar. Eclesiastes 4. Olha o que diz: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Mas esses são os princípios, irmãos. São conselhos. Você viu que não tem nada de muito espiritual aqui. É só conselho. São alguns conselhos para você. Se você entender e guardar isso, não só para o seu ano de 2025, mas para toda a sua vida, você vai ver que vai fazer diferença. Você vai ser alguém muito mais exitoso, alguém que conquista muito mais. E a sua história vai ser uma história de testemunhos, né? Testemunhos. Só relembrando, fala assim comigo: não fuja da pressão. Busque sempre a motivação. Tenha foco. Aprenda a ser constante. Conte com as pessoas ao seu lado. Aleluia.